Bate-papo. Carolina Leibniz. Carolina, que todo mundo chama de Caroline. Não, mas é só o Moisés só que eu. me chama de Carolina. Tá, então tá. Então tá. Eu passei, gente, a Carol é nossa colega aqui na rádio. Eu passei chamando a Carol quase 2 anos de Caroline. E depois eu fui perceber que é Carolina. Na família chamam ela de Carola. Pessoal, a Carol fez um trabalho espetacular de uma sensibilidade notável durante as enchentes. Na primeira enchente, na enchente de setembro, e depois da enchente de abril e maio continuou esse trabalho. Mas a Carol tem uma experiência de percorrer também a América, de percorrer o mundo fotografando, porque hoje é o dia do fotógrafo? Ontem. Ontem? Não, ontem. Ontem? Não, foi dia 8. Foi dia 8. Dia 8 foi aí, o dia do fotógrafo. É. E a gente está aqui para conversar com a Carol no panorama desta sexta-feira. Tudo bem, Carol? Como tá? Tudo bem? Bom dia, Elis. Bom dia, Moisés. Bom dia, Ganso. Obrigada por me receberem aqui. É sempre um prazer estar nessa bancada, do outro lado, né? Dessa bancada. A gente que agradece pela tua presença aqui, né, Moisés? Eu acho que pode começar contando para nós, Carol, como é que tu despertou para fotografia? O que te levou assim para essa área? Eu tenho refeito assim essa minha trajetória na fotografia, né, nos últimos tempos, assim, e a partir de oficinas que eu venho ministrado, aulas, e aí quando eu comecei a rever a minha história, eu vejo que a minha fotografia, o meu olhar, ele nasce muito na minha infância, né, pautado nas fotos que os meus pais tiravam de mim quando criança, né? Então, a gente viajava bastante, finais de semana, então sempre fui uma criança muito criativa, né? Muito curiosa, então... Tu podia encostar na máquina? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, meus pais sempre me fotografaram muito, assim, e eu olhava as fotos da minha infância, quando, né, um pouco mais velha, assim, e ali nascia uma curiosidade sobre como aquele cotidiano era retratado. E eu fui entendendo isso só agora, né? 40 e poucos anos, quase 40 anos depois, né? E eu acho que foi um conjunto, assim, de fatores, né? O meu pai sempre nos alimentou muito, assim, com imagens. Então, a revista que a gente assinava em casa era a National Geographic. Tínhamos muitos livros de imagens de natureza, tipo enciclopédias, assim, né? Livros que narravam, por exemplo, a Amazônia, com sempre muita imagem. Então, eu assistia muito filme, escutava muita música. Então, sempre fui uma criança muito conectada com as artes e tive esse acesso, né? E esse interesse. Então, eu acho que aí que a gente começa a nascer mesmo e a despertar para isso. Mas foi por volta ali da minha adolescência, 13 anos, mais ou menos, que o meu pai me cedeu a câmera que ele me fotografou a infância inteira, que era uma Pentax K1000. E eu não entendia como que funcionava, mas era uma câmera profissional, com lente, assim, né, meio profi, assim. E aí eu ia lá no Gordo Maier, ali no centro, e ia pedir... O que é velocidade? E aí eles me explicavam. Aí eu ia lá num outro fotógrafo que eu conhecia da cidade, porque na cidade tinham estúdios, né, de fotografia. Aí, o que é o obturador? Como é que ele funciona? E aí, assim, eu fui aprendendo. Então, eu tinha a câmera, eu trabalhava com meus pais na padaria, ganhava meu dinheirinho, comprava meus filmes e saía pela cidade a fotografar. Então, eu sempre gostava muito de, nos domingos de manhã, sair pela cidade que estava silenciosa a fotografar, assim, né? Entendendo as minhas melancolias também, né? E todo aquele espaço interno da onde vem a fotografia, né? Então, eu acho que nasceu muito, assim, nessa minha adolescência, nessa minha infância, né? Muito nutrido, assim, por essa infância que eu acho que foi visualmente muito rica. E, enfim, eu acho que ali nasceu o despertar. Então, eu sempre era tida como uma menina muito esquisita que andava com 2 câmeras fotográficas. Eu tinha aquelas saboneteiras e essa Pentax, que era um pouco mais profissional. E aí, eu fui fotografando, mas eu me tornei fotógrafa, de fato, em 2010, profissionalmente. Só que antes de 2010, eu acabei fazendo exposições fotográficas sem me achar fotógrafa, né?
E aí foi uma narrativa bacana, porque eu trabalhava num bar, eu trabalhava no Anarquia Bar. Alguém vai lembrar dessa história do Anarquia. E o Paulo me disse, Carol, eu sei que tu fotografa, que tem umas fotos legais, faz uma exposição fotográfica aí. Daí eu disse, nossa, eu não, né? Isso era em 2006. E aí eu disse, eu não sou fotógrafa. Ele, tu tem foto boa, pode expor aí. E em 2 semanas, menos de 2 semanas, eu montei uma exposição fotográfica, criei uma narrativa com os negativos ainda, né, que eu tinha, revelei as fotos e fiz a minha primeira exposição fotográfica. E aí depois foi uma crescente, né, eu estudava comunicação, era protetora voluntária de animais e eu pensei, por que não fazer uma exposição sobre animais de rua, para mostrar que eles são adotáveis? E aí criei também um projeto fotográfico sobre animais de rua, onde eu ia para as cidades, falava sobre posse responsável, castração, né, e tudo que envolve a adoção de animais de rua, isso em 2008. E aí viajei, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, levando essa exposição, e aí eu acho que começou a nascer realmente a fotógrafa que nasceu sem muita técnica, nasceu sem muita ideia do que estava fazendo, mas tinha certeza daquilo que estava sentindo. Eu acho que é por aí que a gente começa. Carol, a gente pode ir dividindo, né, a tua história, a tua trajetória, mas o que se tornou assim mais notável e de maior sensibilidade para nós agora nos últimos anos foi realmente a maneira como tu enxergou a enchente, fotografando a enchente. Sim. E eu recordo aqui de algumas fotos que tu tiraste lá em Mussum, na enchente de setembro. Fotografa um tênis lá, daí fotografa um vaso que está quebrado no meio do cemitério, fotografa uma imagem religiosa. Um resto muitas, de uma casa, imagens de destroços de... por exemplo, eu acho que é de Arroio do Meio, que eu recordo aqui, da igreja ali do Navegantes, daí depois tem a questão do Caico. Nossa, quanta imagem, quanta simbologia, quanto significado. Quando que o fotógrafo consegue, em poucos segundos, perceber que aquilo tem sentido? Um vaso quebrado, o resto de um tênis, um pedacinho de barro no canto de uma casa. Como é que é essa sensibilidade? Tu lê o ambiente ou tu chega? Preciso fotografar esse microfone quebrado. Eu acho que é muito de pessoa para pessoa, né, Moisés? Se tu colocar 2 fotógrafos no mesmo espaço, com certeza eles vão ter visões diferentes. Né? Eu acho que a minha visão, ela sempre é muito atenta ao detalhe. Eu acho que eu chego em um ambiente, eu consigo enxergar aquilo que está um pouco para além do óbvio. Né? Não dá para chamar de dom, mas eu acho que é uma curiosidade no meu olhar de enxergar um pouco além, enxergar em detalhes. Né? E também eu entendo que muito do meu trabalho ele também foi baseado num espaço de empatia. Por quê? Porque quando eu me deparava com objetos quebrados, com espaços destruídos, eu tentava me remeter para o lugar das pessoas que perderam os seus objetos, que perderam as suas casas, e tentar imortalizar aquilo que um dia nos foi significado, né? Então, quando eu cheguei na Casa do Peixe, logo depois da enchente de maio, eu já tinha tido lá em setembro, né? Já tinha um vínculo com a família. Quando eu cheguei lá, eu tive uma conversa muito legal com o Rodrigo, que depois virou um Reels. Então, eu gravava no celular e conversava e fotografava ao mesmo tempo, né? E é nesse vínculo que a gente vai entendendo a importância da imagem que eu fui captando, porque eu só fui captando o insumo que ele me deu. A Casa do Peixe, que tem a história do piano? Isso aí. É essa, né? É isso aí. É que foram tantos vídeos histórias. Que a gente até se perde, às vezes. Essa história é fantástica. E aí o Rodrigo disse assim... Aí eu caminhei com ele pela casa... E aí, inclusive, uma das séries fotográficas que eu mandei para concursos se chama Memórias em Transformação, que fala sobre a narrativa da Casa do Peixe, porque ela começa com a história do Rodrigo me falando assim: Carol, parece que eu estou fazendo uma autópsia. Eu lembrei de ti. Ele estava desmontando os pianos. Então, eu acho que, como eu, Carolina, pessoalmente, tenho um espaço dentro de mim muito importante de nutrição do meu lar, da minha casa, dos meus espaços,
eu consigo entender e passar para a fotografia o que significa a perda disso. De certa forma, sabe? Nunca vai ser... Eu nunca vou entender completamente a perda de alguém, mas eu consigo retratar de alguma forma, talvez por eu ter esse vínculo com a minha casa, por eu entender como que os objetos são importantes para mim. E o Rodrigo ali falou uma coisa muito importante. Ele disse, não foi só a casa, são os objetos que nos moldaram. Então, os pianos são os pianos em que ele tocava, as gaitas que ele tocava. E aí, quando eu vou para qualquer outro espaço, eu consigo entrar nesse lugar de entender que aquele vaso quebrado ou aquela imagem de santo, ela tinha uma significância real para as pessoas. E aí eu acho que daí a minha sensibilidade realmente faz o papel de conseguir fotografar isso, né? Porque a gente tem um cenário macro, mas quando a gente olha também no cenário micro, eu consigo entrar mais nas histórias, né? E esse entrar nas histórias, Moisés, a Carol foi bastante comigo para Encantado, Mussum, Roca Salles, né? Nas 3 enchentes. Isso. Setembro, novembro e maio. E a Carol não apenas ela fotografava, ela acolhia as pessoas onde ela chegava. E isso foi uma coisa que para mim marcou bastante, sabe? Ela ouvia as pessoas, porque naquele momento as pessoas precisavam ser ouvidas. Então ela ouvia e ela tentava colocar na imagem o que ela estava ouvindo, né? Imortalizar aquilo ali. E eu te questiono, fotografar enchentes, tudo que a gente viveu, foi assim um dos momentos mais desafiadores na tua profissão? Foi um dos mais desafiadores e mais marcantes na minha profissão, porque eu consegui, de certa forma, apesar de toda a carga negativa que a gente viveu, eu consegui entender muito sobre mim mesma. Nesse lugar de acolher as pessoas, de ouvir, de estar ali para ser escuta, né? Eu lembro que eu até entrevistei pessoas e veio para a rádio, eu chorei no ar, porque realmente eu sou essa pessoa. Né? Eu transbordo junto com os outros, e aí eu acho que eu aprendi muito nesse período das enchentes sobre como me portar, como olhar e como retratar da forma mais não é mais correta, mas assim de uma forma que não fosse agressiva às pessoas, né? E isso até a Renata Lohmann me chamou para dar algumas entrevistas, algumas oficinas na Univates, aulas, enfim. E aí ela comenta que o que chamou a atenção nas minhas imagens foi a forma que eu retratava as pessoas, que eu não expunha elas, não colocava elas numa situação desagradável, né? Então a forma de fotografar as pessoas também é um cuidado, né? Porque é um espaço que é muito vulnerável, né? É muito delicado você fotografar numa tragédia, e eu acho que acabou sendo um grande estágio assim para mim de vida, em como me portar na fotografia, em como olhar para o outro, em como me colocar no lugar do outro. E aí eu acho que a gente tem esse tanto de imagens que as pessoas conseguem olhar e conseguem realmente sentir. Carol, eu quero entender de ti, porque eu acho que isso aí muda de fotógrafo para fotógrafo e de profissional para profissional. Os músicos que compõem músicas, que viram hinos, que são músicas que quando a gente não está tão bem, a gente escuta e chora rapidamente, eles geralmente pensam e eles imaginam essas músicas em momentos de muita melancolia. Sim. Eles estão muito entristecidos. Tu, como fotógrafo, tu cresce na hora que tu tá feliz ou na hora que tu tá mais para baixo, mais melancólica, em momentos de mais tristeza? Porque a gente nota que os profissionais que trabalham nessa área, eles... não tô legal, vou pegar minha máquina e vou sair para fotografar. É assim que funciona, Carol, contigo também? Olha... isso funcionou para mim por muito tempo, assim, sabe? Como eu falei ali que eu era adolescente, eu saía a fotografar, era nesses espaços de melancolia mesmo, sabe? E eu não me envergonho de dizer isso, Tô triste, vou fotografar. Vou fotografar, vou sair para caminhar, vou liberar a cabeça, sabe? E sim, eu tenho um quê melancólico, né? Eu sou uma pessoa que às vezes posso aparentar que não, mas eu gosto da minha solidão, eu gosto de me, né? Não é que eu gosto de me sentir melancólica, mas assim, eu tenho um quê a melancolia e eu acho que eu lido bem com ela. Assim, eu não tenho problema com isso.
Mas já tive, eu tenho inclusive uma exposição que se chama Um Segundo de Solidão, que foi feita num processo extremamente melancólico, né? De estar com pessoas, de estar num relacionamento, mas de uma solidão muito grande. Então, essa exposição motivou esse sentimento, ele motivou essa exposição. Carol, quantos anos ao todo já dedicados à fotografia e que dicas que você dá para quem quer também ingressar nessa área? Bom, oficialmente eu iniciei minha carreira como fotógrafa profissional em 2010, então lá se vão 15 anos. Mas eu fotografo desde os 13, 14 anos de idade, né? Então, conta ali, a gente conta quase 30 anos, né? Pra amar. Mais ou menos isso. Meu Deus, E a dica para quem quer começar, e eu sempre trago isso nas minhas oficinas, né? Comece. Né? Comece pelas coisas mais simples que você pode fazer. Que é o que acontece no seu dia a dia que você não quer perder o olhar. E isso também foi importante para mim quando meu pai faleceu. Porque quando eu entendi que eu queria imortalizar algumas cenas dos cotidianos mais comuns, eu comecei a retratar muito mais o cotidiano da minha família. Quando eu morava em Portugal e vim para o Brasil, eu fotografei a minha mãe fazendo pepino em conserva, fotografei meu pai fazendo chimarrão. Essas coisas que nos rondam o cotidiano e que a nossa memória apaga, se tornou fotografia. Se tornou imagem e imortalizou para mim memórias muito importantes. Então, quando o meu pai vai para o hospital, na última vez antes de falecer, eu fotografo a mesa do café da manhã dele. E eu entendo que é a última vez que eu vou ver esse café da manhã. Essa mesa posta da forma que ele colocava. E eu imortalizo isso. E essa foto, para mim, ela tem muito mais significado do que talvez uma foto do meu próprio pai. Poxa. Então, isso que é bonito. Então, quem quer começar, que comece olhando para o seu cotidiano. Porque eu entendi que eu fotografo coisas das quais eu sei que eu vou sentir falta. Então, é sobre isso. Né? É sobre imortalizar aquilo que é importante para você e que, às vezes, dentro do seu cotidiano, a gente não vê, a gente não enxerga. E são coisas, às vezes, tão simples. Né? E criar essas narrativas do cotidiano. Eu gosto muito de fotografar o que eu faço na minha casa. Eu fotografo e posto. Eu estou lavando roupa. Eu tenho prazer naquilo. Se eu tenho prazer naquilo, eu compartilho. Né? Se eu tenho prazer em estar com uma casa limpa e cheirosa, eu tenho prazer em compartilhar aquilo. Eu tenho prazer em imortalizar aquilo, em sentir aquilo. Né? Então, é isso. Na minha oficina também eu quero só fazer mais um adendo aqui, que é a história de fotografar a passagem do meu pai, o processo de morte dele, foi muito importante para mim. Porque é como se a gente tivesse feito uma troca, né? Ele fotografa o primeiro capítulo da minha vida e eu fotografo o último dele, né? Então, como que a gente imortaliza de uma forma bonita coisas tão cotidianas que é morrer? Como a gente naturaliza e torna o luto algo que a gente pode passar e que é bonito. Carol, já tem aqui uma frase para que tu comece o teu livro. Eu fotografo coisas daquilo que sei que vou sentir falta. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom, gostei muito. Sem pipocar. Top 1, a foto que tu tirou até agora e mais gostou. Ixi, Moisés. Vamos? Te vira? Tu deve ter uma foto lá que tu olhou 1 milhão de vezes já. Meu Deus do céu. Eu acho que... Talvez eu não vou dizer que é a que eu mais gosto, mas é que eu acho que é a mais simbólica e a que talvez correu o mundo, que é a foto da bandeira na Casa do Peixe. Nossa. Que eu acho que ela é de um simbolismo. Depois milhares não, né? Centenas de pessoas eu acho que fizeram a mesma foto. Mas eu sei que eu fiz a primeira foto. O governo do estado, ele utiliza essa foto no primeiro momento e depois ela espalha. Exato. E
E essa foto, pra mim, ela traz um simbolismo muito grande, né? Porque a gente é gaúcho, a gente é super bairrista, vamos combinar, né? E isso é muito forte. E eu tinha estado na comunidade de navegantes em setembro, mas o que a gente viu em maio é grande demais. Então eu acho que essa foto, ela é uma das mais fortes e simbólicas desse momento. Muito bem. Emocionante. A Carol, ela fez frases lindas aqui pra gente e vale a pena, confere lá no Instagram. Ela tem uma parte do material, Carolina Leibniz, procura lá no Insta. A Carol realmente foi de uma sensibilidade incomum durante as enchentes e realmente era importante que a gente conversasse com ela hoje aqui no Panorama, comemorando e mandando um abraço para todos os fotógrafos aqui do Vale do Taquari e desse estado, desse Brasil, que comemoraram agora no último dia 8, o Dia do Fotógrafo. Mas a frase da Carol é fantástica: eu fotografo coisas daquilo que sei que vou sentir falta. Gostei muito. Que bom. Tá bom, Carol? Pode usar, pode usar. Tá bom, um beijo pra ti. Um beijo, gente. Obrigadão. Já fica a dica pra gente começar também a exercitar isso, né? É verdade. Que a gente gosta de registrar também. Exatamente. Né? Eu virei o tio da Suquita. Eu tô sempre com o meu telefone na mão tirando foto de tudo. É isso aí. Aqui, inclusive, sacanagens, tá? Não tipo Gilson Lussani. Não, graças a Deus. Aí é outro padrão, né? Exato, não, um padrão hard já, bem pior. 9,5, valeu, Carol.